Venha cá, por favor. Tudo bem, Guilherme? Prazer estar com você aqui. Tudo bom, Yuri? Azenha Sinara, prazer estar com vocês aqui na Fórum de novo. Bom dia. Ô, Boulos, deixa eu te perguntar. Vamos começar já com essa coisa da pesquisa da Quest que o Azenha já deu o sinal. Seguinte, pesquisa Quest mostra Lula crescendo, Bolsonaro caindo, e não só Bolsonaro, como Tarcísio, Michele e todos os asseclas ali da extrema-direita. Como que você enxerga esse movimento das pesquisas? Teve a Atlas também essa semana, e o caminho que se abre para 2026? Veja, pela primeira vez nesse último mês, a gente saiu da defensiva, né? Não só o governo, a esquerda. Tá? Porque não era só o governo que estava nas cordas, na defensiva, com dificuldade de discurso, de dialogar com o povo. Era a esquerda como um todo, que se traduzia no nosso desequilíbrio na rede, eles muito à frente, dando 7-1, o que se traduzia na nossa dificuldade de botar gente na rua. Nós fizemos semana passada, pela primeira vez no ano, uma mobilização significativamente maior do que a deles. Ou seja, se abriu um momento político em que a esquerda brasileira vai precisar ter a ousadia e a sabedoria para aproveitar e manter esse momento até 2026. Esse é o debate que está posto agora. Mais do que a pesquisa de hoje, que já era esperada, é a gente conseguir fazer com que a onda que se criou nas últimas semanas, ela não morra na praia, ela não se feche, essa janela de oportunidade siga aberta. É isso que está em jogo nesse momento. Só um segundinho, desculpe, Yuri, que eu só preciso alertar a Natália, minha companheira, que chegou uma encomenda aqui embaixo em casa, que nós estamos... Enquanto o Boulos vai tratar da encomenda... Vai abrir a porta. Ele vai abrir a porta, né? O Yuri... Ao vivo tem dessas, né? Já está de volta. Já está de volta. Eu engato, então, o PL da devastação nesta madrugada, deputado. O que foi aquilo? A gente já deu a repercussão. O que está acontecendo? O Hugo Mota agora deu para votar tudo no terror, na calada da noite, é isso? Azenha, foi uma vergonha o que aconteceu essa madrugada na Câmara. Eu mesmo já não estava em Brasília, 3h42 da manhã, tendo que votar contra o PL da devastação. Ele, da mesma forma que foi feito no caso do IOF, botou uma semana com votação virtual para poder, de algum modo, esvaziar o debate político e passar no rodo o PL da devastação, que foi uma encomenda do setor mais predatório do agronegócio brasileiro. Que aqui é importante dizer, existe um segmento que já entendeu que, se for fazer ataques ambientais de toda sorte, pode ter dificuldade de vender os produtos lá fora. Porque hoje existem uma série de critérios, como ISO 9000 ambiental, de selos ambientais. Exato. Exportação de produtos na União Europeia, em vários outros países. Agora, você tem um setor mais predatório, que não por acaso é o mais bolsonarista do agro, que é passar a boiada. Esse é o lema deles. E foram eles que encomendaram o PL da devastação, que é um autolicenciamento ambiental. Ou seja, é um negócio assim para mineração predatória, para projetos dessa natureza no campo que vão ter impacto ambiental brutal, e isso num momento em que a gente vê um agravamento das mudanças climáticas, de extremos, de desastres ambientais. É na contramão total, né? Aliás, a maioria do Congresso brasileiro tem se especializado em atuar na contramão da sociedade. Foi assim no aumento da conta de luz, foi assim no aumento do número de deputados que o Lula corretamente vetou ontem, e assim também no caso da tributação progressiva e agora no tema ambiental.
É lamentável, mas como alguém que está convivendo o dia a dia do Congresso, eu te digo que não é surpreendente. Tá? O que nós temos lá é uma extrema-direita com lobbies de vários setores econômicos de bilionários e com um centrão, muitas vezes articulado com a extrema-direita, querendo emparedar o governo Lula, mas atacando a sociedade brasileira. Né? Então, como eu dizia antes de chegar o entregador aqui em casa, o que nós temos como desafio é transformar essa indignação que se criou num sentimento social para a retomada da nossa ofensiva política, né? Para que o Lula chegue no ano que vem com condições ainda mais favoráveis para a reeleição e que a esquerda possa pautar o nosso debate. Porque não é secundário qual é o debate que a opinião pública nacional está pautando. Se nós vamos ficar refém de ficar respondendo fake news do Pix, ou se a gente é capaz de colocar o verdadeiro debate dos bilionários contra o povo, da tributação de super ricos sendo entendida pela sociedade como uma forma de manter direitos sociais e políticas públicas, do patriotismo voltando para o seu lugar real, para o seu pé no chão, que é a defesa dos interesses nacionais contra traidores da pátria. Esse debate de ofensiva que nós tivemos condições de estabelecer agora, tanto pelos abusos do Congresso como pelos ataques do Donald Trump, ele precisa se manter no próximo período. Ô, Boulos, me diz uma coisa, muita gente está dizendo que essa história aí do licenciamento vai acabar sendo judicializada, porque estão apontando inconstitucionalidades no projeto. Então, antes, talvez, do veto a alguns trechos que o Lula pode fazer, você acha que isso vai acabar no STF mesmo? Acho e vai. Você não tem a dúvida. Né? Não tenho dúvidas. O PSOL entrará. Acredito que o próprio governo vai considerar entrar através da AGU, ou vai esperar os vetos do Lula. Mas isso, aí falam, mas vocês judicializam tudo, perdem no voto na política e judicializam. Deixa eu te falar uma coisa. Uma democracia com 3 poderes significa cada poder atuar no seu quadrado. Por que nós judicializamos lá atrás o tema das emendas parlamentares? Porque o Congresso começou a querer sequestrar o orçamento. Então, você precisa ter... Aí aprovam impositividade das emendas e tudo mais, você precisa ter uma instância para reequilibrar. Por que a gente judicializou o decreto do IOF? Porque decreto é prerrogativa presidencial. Exato. O Congresso não pode derrubar um decreto, a não ser que extrapole a prerrogativa, que não foi o caso. E por que nós devemos judicializar o PL da devastação? Porque ele coloca normas que também são inconstitucionais. O Congresso tem todo a prerrogativa de aprovar lei. Eu, como parlamentar, sou um defensor disso. Agora, não pode aprovar leis que sejam contra a Constituição, contra cláusulas pétreas, e por isso eu não tenho dúvida que isso vai parar nos tribunais. Ô, Boulos, inclusive... O pessoal aqui do chat falou, ainda bem que o Boulos foi lá para receber uma encomenda e não a Polícia Federal, porque hoje teve a PF batendo na porta do pessoal do União Brasil, do Elmar Nascimento, os parentes. E aí tem uma famosa imagem que está circulando, é o dinheiro no sapato do Francisquinho, viu, Boulos? Francisquinho é o primo do Elmar Nascimento, ele é vereador no interior da Bahia, e aí a PF foi lá e encontrou lá o dinheiro nos sapatos do Francisquinho hoje. A gente sabe, Guilherme Boulos, que a corrupção sempre foi usada pela direita nas suas ofensivas. Sempre. A direita só pensa nisso, em corrupção. Porém, com essa questão das emendas, acho que há uma oportunidade para a esquerda de esclarecer isso, de como essas emendas são fruto de corrupção, com essas ações da Polícia Federal demonstrando isso, não? Não tenha dúvida, Zenha.
não tenha dúvida. Aliás, vamos fazer uma digressão aqui. Historicamente, o suposto combate à corrupção foi uma tática assumida no Brasil por corruptos notórios para poder buscar desmoralizar governos que mexiam com privilégios. Desde Getúlio Vargas, a UDN do Carlos Lacerda criou a ideia de mar de lama no governo Getúlio Vargas, porque foi o governo que criou a CLT, foi o governo que garantiu direitos trabalhistas, que dobrou o salário mínimo, foi o governo que criou a Petrobras, foi o governo que mexeu com interesses e privilégios. Aí criaram a República do Galeão contra o Getúlio. Levaram o Getúlio ao suicídio. Depois, contra o Juscelino Kubitschek, né, com total falta de criatividade, você vê que o repertório é o mesmo, inventaram o triplex de Ipanema. Né? Depois foi reproduzido com o triplex do Guarujá. Depois, com o Jango, em 64, no golpe, eles... a Marcha da Família com Deus, há 15 dias do golpe de 64, tinha o mote contra a corrupção. Fizeram a ditadura militar, com um governo com 21 anos de zero transparência e de muita corrupção, portanto. Não existe corrupção se não há investigação da corrupção. A corrupção não aparece. Não é que ela não exista, mas ela não aparece para o público. Aí vem a redemocratização. Quando o campo de esquerda chega ao governo com Lula, é novamente esse argumento. Né? Agora, as emendas parlamentares, veja, não são as emendas em si. Emenda parlamentar é um instrumento que está previsto na Constituição. O problema é que isso foi levado a um tal nível, Azenha. Sabe quanto era o teto de emenda parlamentar até 2010, no governo Lula? 4 milhões por deputado, e ela não era impositiva, não era obrigatória. Se o governo contingenciasse, contingenciou. Hoje é 38 milhões por deputado e é obrigatória. 513 deputados, 81 senadores. E isso são só as individuais. Pegue as emendas de comissão e de bancada, que é aí que está o grosso da coisa. Nós estamos falando de quase 60 bilhões de reais no ano passado, que saiu do orçamento de investimento do governo e foi para qualquer tipo de coisa. É lógico que nem toda emenda é corrupção, né? Mas você tem uma falta de transparência que favorece a corrupção, a ponto do deputado aqui de São Paulo, da direita, que foi pego botando 2 milhões de reais de dinheiro público federal para melhorar o seu condomínio fechado em Alphaville. A ponto do cara do Maranhão, na legislatura passada, que contratou com emenda parlamentar 540 mil extrações dentárias para uma cidade de 39 mil habitantes. Nem que a cidade toda tivesse ficado desdentada, isso era plausível. Então, veja, eu acho que sim, é uma oportunidade que nós temos que trazer isso à tona. E não temos que titubear, não. Não tem telhado de vidro, não tem que titubear. Eu, como deputado, as emendas parlamentares que eu tenho são todas ali transparentes, registradas. Aliás, criamos um programa com emendas que é a Feira Solidária para botar alimento da Conab, da agricultura familiar, e levar alimento orgânico para as periferias, que estamos fazendo. Vou fazer uma manhã em Santo André, temos feito toda semana, né? Eu acho que quem não deve não teme nessa. Temos que botar isso à luz para mostrar o que está sendo feito com dinheiro público no país. Ô, Boulos, vou aproveitar aqui só um momentinho, Sinara, que vai ser um elogio também a você. A Maria Rita Guedes aqui traz o superchat, diz, adoro que a Sinara já chega arrasando, então tá aí o elogio para a nossa socialista morena. Boulos, o que a gente pode fazer contra essa decisão de ambas as casas do Congresso? Então, o que a população pode fazer para a mobilização contra esse PL da devastação e os outros arroubos de Hugo Mota? E vou embarcar e juntar mais uma pergunta, que o Lula, né? Você comentou quais vetos que serão feitos ao PL da devastação, a gente ainda não sabe. Como que você está enxergando essa relação do Lula com o Congresso, ainda mais depois de ontem, com o veto ao aumento do número de deputados, e como que isso vai ser consertado? Você enxerga
qual que é o papel também da população nessa relação entre Congresso e governo? Se sustenta o veto ao aumento do número de deputados, já jogo essa junto, deputado. Primeiro, o Lula está muito bem nesse caso, tá? O Lula vetar o número de deputados foi um acerto, judicializar o IOF foi um acerto. Então, o Lula, se ele não fizer isso, ele não governa. Se você tem uma parte do Centrão aliada com a extrema-direita para boicotar o governo e querer fazer com que o governo chegue na lona em 26, se ele não reagir, não governa. E está reagindo muito bem. Eu acho que o papel que nós temos neste momento, e aí a militância, o campo progressista, a população que está indignada com isso, é seguir no movimento de redes sociais que foi feito nas últimas semanas. Então, fazer essa denúncia, isso ajuda a criar opinião social, isso coloca pressão sobre a Câmara e já tem indicativo de uma mobilização de rua para o dia 1º de agosto, que é o dia do... Se o Trump não recuar, do tarifaço, do início do tarifaço no Brasil, uma grande mobilização nacional nesse sentido. Então, é rede rua, é rede rua. Esse é o caminho com que a esquerda tem que responder aos ataques que têm sido feitos. Sobre o veto, Azenha, olha, eu estou pagando para ver se o Congresso derruba o veto do Lula do aumento de número de deputados. Sabe por quê? Porque esse é um tema de desgaste. Não é só a esquerda que é contra isso. A sociedade é contra isso. Fala, porra, aumentar, essa é a prioridade do Brasil, é aumentar o número de deputados. Até setores de direita são contra isso. Eu quero ver como os bolsonaristas vão votar no veto do Lula. Quero ver como essa turma vai votar no veto do Lula. Então, não vai ser tão fácil para os caras derrubarem o veto, não, viu? É lógico que há uma pressão tremenda, tem acordos regionais, mas essa eu pago para ver. Vai ser com pipoca. Boulos, ontem, né, os bolsonaristas ficaram numa situação muito estranha, porque eles sempre disseram, né, sempre inventaram, mentiram, que o PIX era a criação do Bolsonaro, sendo que o PIX foi criado pela área técnica do Banco Central. E aí ontem eles ficaram sem discurso, porque o Trump quer acabar com o PIX. O que é que eles vão fazer? Eles vão apoiar o Trump nessa? Eles estão perdidos, Sinara. Eles estão perdidos. Porque é o seguinte, veja uma coisa. O Nicolas ficou caladinho. Que ele vai falar o quê? Vai botar o fundozinho preto para gravar o vídeo falando o quê? Falando mal do Trump e bem do PIX, ou mal do PIX e bem do Trump? Ele vai ter que escolher. Ou seja, o que está acontecendo nesse momento no Brasil desmascarou a farsa que eles vinham construindo. Qual era a narrativa dessa gente? Nós somos patriotas, a esquerda é contra o Brasil, é o vermelho e tal. A esquerda quer taxar o povo, nós não queremos taxar o povo. A esquerda quer taxar o PIX, como foi a fake news do início do ano, nós defendemos o PIX, o Bolsonaro criou o PIX. Em um mês, caiu tudo. Porque nós botamos proposta para zerar imposto de renda de 90% da população, ontem votou na comissão, o PL e o Novo foram contra. Ou seja, não eram eles que eram contra imposto, nós botamos para zerar IR, projeto do Lula, para 90%. Foram contra. Aí o Trump ataca o Brasil e eles estão defendendo o Trump contra o Brasil. Tarcísio, Bananinha, Bolsonaro, Nicolas, todos eles. Agora o Trump ataca o PIX e eles estão calados, porque eles vão fazer o quê? Se eles falarem mal do PIX, de fato, para defender o interesse da Mastercard, para defender o interesse da Visa, dos intermediários financeiros, tem que acabar com o PIX mesmo. Se eles falarem isso, aí nem lança candidato ano que vem. Estão ferrados. Então, o bolsonarismo caiu num beco que
não tem fake news que resolva. E é por isso que esse é o momento de retomada da ofensiva da esquerda. Quem vai? Se ninguém for, eu vou, hein? Eu vou. Vai Vai você, lá, mas Yuri. antes, deixa eu pegar a Esther. A Esther aqui, ó, diz que o Boulos... Cadê a Esther? Sumiu. Que o Boulos está mais bonito, está diferente, está mais bonito. A Esther está dizendo aqui, mas eu sei por quê. É porque o Boulos fez uma coisa que a esquerda não fazia há muito tempo, viu, Esther? Conseguiu colocar gente na rua. Eu não sei se é sobre isso que o Yuri colocou, finalmente. Aliás, o vídeo demorou, né, Azen? O vídeo demorou do Boulos. Ontem eu vi nas suas redes, Boulos, o vídeo do seu discurso, uma multidão embaixo, maravilhoso. Acho que a gente precisa ser um pouquinho mais ágil nessas coisas. Não, é que saiu, Sinara. Aquele foi mais um. No dia, o meu discurso foi transmitido ao vivo nas minhas redes. No dia seguinte, saiu um primeiro corte do discurso. Sim. E ontem saiu um outro mais geral sobre o ato. Yuri. E a gente estava lá cobrindo também, mostramos aqui no Fórum 11h30 os destaques do discurso do Boulos. Tem muita gente perguntando, Boulos, eu quero saber de onde é que o povo tirou isso, porque está me causando uma inquietação. Que é o seguinte, Boulos, você vai passar na 25 de março hoje? Por que o povo está perguntando isso? Você sabe? Eu não sei. É porque eu fiz uma live ontem, comentando esse negócio do Pix, eles atacaram a 25 de março, e eu falei que eu ia com as minhas filhas para 25 de março, até o fim da semana. Hoje eu não vou conseguir passar, porque eu tenho o lançamento do meu livro à noite, no fim do dia, mas ou amanhã ou sábado eu estarei na 25 de março. Você sabe o que eu vou fazer? Já estou combinando com a minha equipe. Vou fazer uma coisa que eu fiz muito na campanha, debate na rua. Vou montar um púlpito lá na 25 de março, no meio do povo ali, e 2 microfones e conversar com o povo na 25 de março sobre o que o brasileiro acha da proposta do Trump de acabar com a 25 de março e com o Pix. Então, ó, quem for lá para 25, depois nós vamos divulgar direitinho para vocês aparecerem lá, participarem também. Para embalar, 2 perguntas, Boulos. Já eu trago aqui o cardzinho bonito do lançamento do livro para divulgar para a nossa comunidade, você comentar um pouco sobre o lançamento. Mas 2 perguntas que a comunidade está fazendo. Não sou eu, viu? É a comunidade que está fazendo. Galera quer saber se você vem para o Senado em 2026, se já tem algum debate nesse sentido. E tem a história também da sua entrada no governo, na Secretaria-Geral da Presidência. Como é que anda essa história? O presidente Lula já conversou com você? Vai acontecer mesmo? Não vai? O que você pode contar para a gente sobre isso? Yuri, eu tenho uma relação muito boa e próxima com o presidente Lula, converso com ele sempre. Conversei com ele me ligou depois da manifestação da semana passada para conversar um pouquinho sobre a manifestação. Tem uma relação muito fluida com ele. Agora, esse tipo de especulação que surgiu em relação ao ministério, eu não tenho comentado e não vou comentar. Primeiro, por não ser respeitoso com quem está no cargo no ministério. Segundo, porque essa é uma definição única e exclusiva do presidente Lula, que teve voto para montar a sua equipe. Em relação ao que eu vou fazer o ano que vem, de fato, existe a possibilidade de ir ao Senado. As pesquisas que saíram até aqui para o Senado nos colocam em segundo lugar, como o nome melhor posicionado do campo progressista, não só da esquerda, melhor posicionado que outros nomes de centro-esquerda. O momento é polarizado, nos colocam em segundo lugar atrás do Bananinha e um pouco à frente do Derrite. Do jeito que está, não sei nem se o Bananinha volta. Então, eu acho que nós temos que disputar. O bolsonarismo está fazendo um plano para a tomada do Senado. É muito preocupante isso. Nós temos que nos organizar e botar nomes nossos com competitividade eleitoral para a disputa do Senado. Agora, essa é uma definição que eu ainda não tomei. Essa possibilidade está na mesa. Está na mesa. Conversei isso com companheiros do meu partido, com companheiros de outros partidos do campo progressista, do PT, do PCdoB, sobre essa hipótese, mas essa definição vou tomar o ano que vem. Lógico, existe uma
uma pressão muito forte e natural dos meus companheiros de partido que eu saia candidato à reeleição. Eu tive 1 milhão de votos na eleição passada, ajudei a levar 3 deputados comigo. Então, por uma questão também de bancada da Câmara, mas nós vamos esperar o cenário ficar mais claro para tomar essa definição no ano que vem. Boulos, eu queria fazer uma pergunta para você sobre a sessão de ontem ainda, que eu fiquei muito brava, Boulos, com o Kim Kataguiri atacando a Célia Chacriabá, chamando ela de cosplay de pavão. Quer dizer, ele atacou uma mulher indígena que estava com um cocar. E aí, como é que fica? A gente viu lá o Conselho de Ética, o Jannone sendo apalpado pelos bolsonaristas e ele é que recebeu a punição. Como é que vai ficar essa história do Kim Kataguiri? Sinara, é vergonhoso esse espetáculo que aconteceu ontem na madrugada. O que esse Kim Kataguiri fez com a Celinha é escandaloso, escandaloso. Tá? Célia Chacriabá, cosplay. Cosplay o quê, rapaz? Não conhece a história dela. Né? É uma das grandes lideranças indígenas do Brasil, uma referência com apoio de todo o movimento indígena. Cosplay a indígena... Pode seguir falando, deputado. Desculpe, eu só coloquei a imagem dela aqui. Aqueles supostos indígenas que o Bolsonaro, em certo momento, se reuniu, que mostraram que não tinham relação nenhuma com a comunidade indígena para tentar legitimar mineração predatória em terras indígenas. Celinha é uma liderança legítima, tem todo o nosso apoio, a nossa solidariedade. E é isso. O que nós estamos vivendo ali é um show de horrores, né, Sinara? Esse não é um caso isolado, né? Vamos aqui. Eu vi que foi tão vergonhoso que teve até um deputado do PL de Minas que foi solidário a ela, né? Então, a coisa assim foi uma vergonha o que o Kim Kataguiri fez. Isso é racismo, né, gente? Isso é racismo. Racismo. Gente, o Kim Kataguiri vale para ele o que dizia o Barão de Tararé, né? De onde menos se espera é daí que não sai nada mesmo. Agora, isso não pode ser naturalizado. O problema é que isso tem sido feito de maneira sistemática dentro da Câmara dos Deputados, especialmente pela tropa bolsonarista. Deputado, eu queria saber um outro ponto. Eu não sei se o senhor teve a oportunidade de olhar todo o documento lá do USTR, do representante comercial dos Estados Unidos, no que eles vão investigar. Me chamou muita atenção o fato de que eles vão investigar o desmatamento na Amazônia. Eles estão acusando o Brasil de não combater o desmatamento na Amazônia, de exportar madeira ilegalmente. Agora, o Trump está investigando a base dos negócios bolsonaristas. Não chamou a sua atenção isso? É outra contradição incrível. E também, Azenha, eles não estão nem aí para isso. Trump tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. A política ambiental do Trump é a mais predatória. Eles querem construir um conjunto de pretextos para poder atacar o Brasil. O PIX, a 25 de março, você acha que a 25 de março atrapalha o comércio mundial norte-americano? Sabe, eles vão construindo argumentos, por mais absurdos que sejam, por mais que não parem em pé, para fazer um ataque ao Brasil. E aí, vamos falar aqui, gente, o que está em jogo também não é pura e simplesmente uma solidariedade ideológica com o Bolsonaro. O Trump, vocês acham que o Trump respeita o Bolsonaro? Ninguém respeita puxa-saco. Puxa-saco é alvo de desprezo. Ninguém é traidor da pátria. Alguém que trai a própria pátria para se aliar com o estrangeiro é alvo de desprezo do próprio estrangeiro. Como ninguém respeita a cagueta X9. Sabe, tem códigos morais que são elementares. É lógico que o Trump
quer criar instabilidade política no Brasil, favorecendo o Bolsonaro. Mas por quê? Porque o Bolsonaro seria subserviente aos interesses dele. Porque o Bolsonaro já disse que tiraria o Brasil dos BRICS. O pano de fundo disso é a construção geopolítica de uma ordem multipolar baseada nos BRICS, que pode colocar em xeque o privilégio do dólar como moeda mundial, certo? E que tira dos Estados Unidos a naturalidade imperialista de tratar a América Latina como seu quintal. O que os preocupa não é a 25 de março, não é o PIX, não é a Amazônia. O que os preocupa é um realinhamento de forças com um Brasil soberano na América Latina, fazendo tanto comércio com os Estados Unidos, como com a China, com a Índia, com a Rússia e com todos os outros países. Esse é o pano de fundo do tarifaço do Trump. Não vamos nos iludir, não é? E, lógico, todo ataque imperialista conta com traidores. Vamos falar novamente do golpe de 64, né? Golpe de 64, arquitetado na Embaixada Norte-Americana, com apoio direto, botaram porta-avião no litoral brasileiro se desse problema, atuaram diretamente, interessava aos Estados Unidos, não só por causa da Guerra Fria, interessava aos Estados Unidos para poder fechar um acordo para as empresas americanas explorarem minério de ferro no Brasil. Acordo que foi fechado pelo Castelo Branco no primeiro mês depois do golpe militar, e que o Jango tinha se recusado. E eles encontraram entre os militares e civis traidores da pátria para servir a eles. E, novamente, 60 e tantos anos depois, eles encontram golpistas dispostos a servir a eles. E é por isso que estão com Bolsonaro. Nós temos que colocar as coisas como elas são. Senão a gente vai ficar discutindo que o problema é o PIX a 25 de março, que são fumaças e pretextos para uma estratégia imperialista norte-americana que usa traidores da pátria desprezíveis, canalhas, para fazer a política deles contra o Brasil. O Boulos, vou aproveitar. Manda aí, Sinara. Saiu um levantamento dizendo que o Tarcísio apanhou mais da direita do que da esquerda em relação a essa tentativa dele de negociar com a embaixada e tal, né? Como é que você está vendo aí esse briga em desgraçados dentro do bolsonarismo? Assim, tem uma coisa, nem o mais brilhante matemático poderia produzir um círculo quadrado. Assim como nem o mais hábil político é capaz de manter em pé o bolsonarismo moderado. Certo? Tem coisas que não colam, não dá. Uma hora cai. Então, o Tarcísio, que está longe de ser o mais hábil político, conseguiu sustentar, com o apoio da Faria Lima, da Globo, de vários setores, essa máscara do bolsonarismo moderado. Só que isso funciona em momentos de normalidade, de tranquilidade. Quando o bicho pega e você tem que tomar posição, ou você vai ser bolsonarista ou você vai ser moderado. E aí, ele começou reagindo ao Trump como bolsonarista, depois ele viu que pegou mal para os moderados, ele tentou ser moderado e pegou mal com os bolsonaristas. Não tem solução para o dilema do Tarcísio, porque não existe bolsonarismo moderado, simples assim. A fantasia que ele está tentando vestir há 2 anos não cabe nele nem em ninguém. Essa fantasia é distópica. Esse é o problema do Tarcísio. Ele que lide. O problema é dele, né? Eu vou ficar assistindo aqui. Ô Boulos, eu vou trazer agora, queria que você comentasse um pouco sobre o lançamento do livro, para onde vai a esquerda. Hoje tem lançamento em São Paulo, na Livraria da Vila, às 18 horas, e dia 19 de julho, que é sábado, né, às 16 horas, na Rua Francisco Nunes, no Rio de Janeiro. Ô Boulos... É no Capão.
Redondo, Zona Sul. É no Capão Redondo, desculpa, eu li Copacabana, confusão do jornalista aqui na rapidez. Jardim Copacabana. Jardim Copacabana. Não tem ali as coisas de Copacabana, mas é ali no vucu-vucu da divisa do Capão Redondo com Jardim Ângela, um lugar que eu gosto bastante. Bora no meu programa de sexta, Boulos, vamos marcar, porque no programa de sexta a gente fala sobre lançamento de livros, um papo mais cultural, tá? Vamos sim, Sinara. Então, esse livro, Yuri, é o seguinte, eu resolvi escrever ele como uma contribuição para o debate que eu acredito que a esquerda tem que fazer de retomada da ofensiva política e histórica. Não é retomar a ofensiva pensando só em 2026, é retomar a ofensiva pensando na disputa do século XXI. Tem uma coisa que está muito consolidada. O enfrentamento político nas próximas décadas, ao que tudo indica, não há nenhum sinal que nos leve a crer que haverá um retorno de uma direita moderada. A extrema-direita construiu bases sociais sólidas na sociedade, na disputa cultural, na disputa de ideias, internacionalmente. Tem uma base social de extrema-direita hoje no Brasil, o que nos leva a crer que o enfrentamento tende a ser entre esquerda e extrema-direita, como está sendo no mundo todo. Olha o que aconteceu com o PSDB e com PSDBs ao redor do mundo. A polarização política, ela se reorganizou entre esquerda e extrema-direita. E nós precisamos nos preparar para essa batalha, não só a cada 4 anos entrar em desespero com o risco dos fascistas ganhar a eleição. Nós precisamos nos preparar para essa batalha de maneira real, entender o que significa o discurso da extrema-direita, encontrar a forma de desmascarar as suas mentiras, encontrar o prumo para fazer a guerra cultural e a batalha digital da melhor maneira possível, fazer a disputa nos territórios com trabalho de base. Então, esse é o debate que eu trago no livro com os métodos que eu acredito que a esquerda precisa utilizar, os caminhos, a perspectiva política e programática que a esquerda precisa ter nesse momento para poder fazer o enfrentamento político e histórico contra o fascismo do século XXI, para poder retomar a ofensiva, sair da perplexidade, sair da apatia. Então, esse é o sentido do livro do Pra Onde Vai a Esquerda. Convido todo mundo aí que for de São Paulo para o lançamento hoje às 6 horas na Livraria da Vila. Quem não for de São Paulo ou não puder ir, quiser adquirir o livro, está disponível no site da editora Contracorrente, a pré-venda. Então, é só ir lá e poder fazer a aquisição e fazer a leitura. O objetivo é estimular o debate, fazer com que a nossa militância possa também se imbuir do senso de responsabilidade histórica que a esquerda tem nesse momento. Antes do comentário do Azen da Sinara, queria trazer aqui, ó, a Pensilvânia Santos vai estar presente, ela já está pedindo um autógrafo de promessa hoje para você, Boulos, obrigado, Pensilvânia. E tá também... Manda aí, Boulos, pode falar. E também, ó, o Carlyle fala assim, Boulos, que seja o melhor para o país e para você. A Rosemary Potker, Boulos para presidente. E o Carlyle manda um abraço para a gente aqui. Muito obrigado, Carlyle. É isso, Boulos. Sinara, Azenha, tem uma última perguntinha? Eu quero fazer o nosso autista, João Pedro, mandou um recado para o Boulos. Deixa eu ler aqui antes que o Boulos saia. Ele mandou aqui pelo meu WhatsApp. Deixa eu falar aqui para ele, ó. Bom dia, meu amigo, companheiro de luta, Guilherme Boulos, querido. Depois vê se recebeu a mensagem que te mandei no WhatsApp. Preciso falar com você. Estou me preparando para entrar na política em 2026 e ir para a luta pelo povo. E para isso, preciso de ajuda e apoio. Eu quero muito lutar e ajudar meu povo. Ó, João Pedro mandou esse recado para você, tá? Bom, João, eu vou ver com a minha equipe no nosso Zap para poder te responder. O João Pedro, eu sei que ele mora na Bahia, né? Eu devo ir para Salvador, fazer o lançamento do livro, inclusive, o giro pelo Brasil. Vai vir para Brasília? Vai vir para Brasília? Não, você vai lançar aqui em Brasília? Agosto.
Eu vou fazer lançamentos em 15 estados entre agosto e setembro. Boulos, vamos combinar mais para frente para você vir o programa. Uma pergunta final que veio do chat também, que é o seguinte: Boulos, você se destaca muito por exemplo, essa iniciativa de você vai a 25 de março e vai debater com o povo. E aí alguém foi no chat e falou, será que não seria uma boa ideia, eventualmente, para o Lula começar a fazer isso, talvez trazendo os ministros, escalando ministros para criar, né? Porque você, com essa sua presença física no meio da população e criando o debate, eu acho muito estimulante o que você tem feito, as suas iniciativas. Você acha que essa é uma ideia que poderia servir bem ao governo também? Para o presidente é mais difícil, né? Porque tem razões de segurança. Você tem GSI, segurança presidencial, é o presidente da República, é chefe de Estado. Então, é muito difícil o Lula poder fazer isso, né? Eu tenho as condições de fazer, busco fazer em todos os momentos que posso, mesmo me expondo a depois a lacração bolsonarista, né? Porque a gente faz questão, a gente monta uma fila, né? E aí fica lá, fico lá falando mais de 1 hora e o pessoal vem, pergunta... E aí, no último que eu fiz um faz umas 2 semanas, lá na 15 de novembro, na região da República. Ali é um montoado de pessoas no dia de semana. E apareceu um cara bolsonarista. E a gente até passa na frente da fila esses. Porque o objetivo não é ficar só falando com os nossos. Boulos, gosto de você, tira uma foto. Não, é poder debater mesmo. A gente acredita nas nossas ideias. Então não temos problema de ter confrontação de ideias nenhuma. E o bolsonarista fez uma pergunta sobre IOF, viagens do Lula, e eu respondi a ele. Aí o que os bolsonaristas fizeram? Eduardo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, pegaram só a pergunta que ele me faz, sem a resposta, lógico, e aí... Boulos é humilhado por cidadão na rua, ninguém está mais com a esquerda. Você se expõe a isso. Você se expõe a isso nesses tempos de deslealdade digital, mas é do jogo. Vou continuar fazendo e vou fazer na 25. Show de bola. Boulos, vamos te liberar. Eu sei que nós estourou o tempo aqui. Desculpa aí. Um abraço, viu? Bom lançamento. Sempre um prazer conversar com você. Fórum Movimento está sempre aberto para você, sempre viu? Um prazer conversar com vocês aqui na Fórum. Gosto demais da Fórum, do trabalho sério que faz. Então, sempre que possível, eu vou estar aqui com vocês. Abração e todo mundo convidado para o lançamento ou para poder adquirir o livro lá no site da Contracorrente. Valeu, gente. Tchau, Boulos.